Luiz Fabiano critica comportamento de Wallace Yan. Será que esse cara tem moral para falar do nosso cria? Matheus Gonçalves no CSKA da Rússia. Será que o meia realmente vai ser vendido? Staff do craque já comunicou ao Flamengo. Carrascal se despede de companheiros no Dinamo Moscou e embarca para se apresentar ao Mengão. Falando de apresentação, Flamengo monta esquema e planeja as apresentações tanto de Samuel Lino quanto de Carrascal. Saul, o que falta para o craque ser regularizado pelo Flamengo? Boto expõe dificuldade que Flamengo teve para contratar Emerson Royal. Essa e muitas outras informações você vai escutar aqui comigo. Tem mais umas 2 ou 3. Mas antes de seguir com tantas informações e começar de fato no vídeo, irmão, trazendo tudo para você, eu gostaria de pedir, na moral, irmão, na humildade, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal DNA Rubro Negro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. E é claro, irmão, você já sabe, isso tudo é de graça, você não paga nada, nem um centavo vai sair do seu bolso, irmão. Mas você fortalece demais o nosso canal e continua me incentivando a perseguir, irmão, o objetivo, que no momento são os 2.000 inscritos. Não dá mole, irmão, compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros, mas vamos agora seguir para o vídeo. Vamos lá, quero fazer um vídeo aqui de no máximo uns 10 minutinhos para ficar na manhã pra gente ver juntinho aqui todas as informações. Seguindo aqui, falando sobre Luiz Fabiano. Meu irmão, esse camarada é muito engraçado, né? Como se fosse um exemplo de comportamento e de personalidade, o ex-jogador Luiz Fabiano decidiu que seria uma boa ideia analisar o comportamento de Wallace Yan do Mengão. O jovem jogador se colocou no centro de uma polêmica, né, durante o jogo aí contra o Atlético Mineiro. Isso porque o atleta entrou na mente dos rivais. Um moleque é irreverente, né? E fez até o Hulk ir chorar lá, né? Mimizento, né? Cheio de cara mimado, um cara grande daquele, foi lá reclamar com o técnico Felipe Luiz. Aos poucos foram aparecendo atitudes e coisas que o atleta teria dito aos atleticanos. Igor Rabelo, por exemplo, afirma que o Wallace Yan disse que recebe em dia, perguntando ao zagueiro quando ele receberia o salário. Cara, vamos lá. O Luiz Fabiano, lá no programa do ESPN, resolveu descer a marreta no moleque. E ele falou o seguinte, ó: eu não era assim não. Esse moleque aí passa um pouco do ponto, exagera um pouco. Ele discute com todo mundo, são coisas que não pode. Ele passa um pouco, disse aí o Luiz Fabiano. O que eu ia querer dizer é o seguinte, vamos lá. Luiz Fabiano, irmão, sempre foi um atleta que arrumava confusão em quase todos os jogos. Saía na mão com o jogador, tem vídeos dele dando pesada, dando voadora, dando soco na cara do jogador, dando cotovelada, xingando. Então assim, como um jogador desse que foi expulso tantas vezes por regressão, por indisciplina dentro de campo, tem moral para falar do nosso atleta? E aí eu vi um monte de jornalista, irmão. A mídia paulista, ela é escrota e ridícula. Eles gostam sempre de criar um problema pro Flamengo. Deixa eu logo avisar o seguinte, vocês aí, ó, que são torcedores de outros times. E para essa mídia que é corrompida e escrota. O Flamengo tem o Wallace Yan e o garoto é muita bola. Não adianta tentar botar pilha na cabeça de torcedor dizendo que é um mau garoto, não. Ele tem um temperamento um pouco mais irreverente, isso é fato. Precisa ser ajustado pelo técnico, isso é sempre importante. O Jorginho, de vez em quando, chama ele para conversar, chama a atenção do jogador. Mas, irmão, é uma característica do jogador. Ele sempre foi peladeiro de favela, irmão, de jogar na rua. Isso é uma característica nossa, de quem joga futebol no Rio de Janeiro, nas ruas. É um garoto, irmão, que parte pra cima, não tem medo de nada. E aí a gente fica vendo o Hulk que xinga o jogo todo, xinga o juiz. Nesse jogo mesmo, ele xingou o juiz, xingou o jogador, xingou a bandeirinha. Aí depois quer mandar o garoto tomar naquele lugar e acha que vai passar batido. O garoto é cria de favela, irmão. Não vai nunca carregar para um mamãezado, um Mauricinho como você, Hulk. Entenda isso, o camarada é disposição. E tá certo ele em vários pontos. É claro, precisa se adequar em algumas outras coisas, né? Mas, assim, alguns comportamentos. Mas escutar Luiz Fabiano, um monte de jornalista que não entende nada de futebol,
falando mal do garoto, irmão. O Hulk reclamando lá com o Felipe Luiz. Para de palhaçada, irmão. Você faz isso o tempo todo no jogo, reclama, xinga e depois quer falar do garoto. Então, ó, o Alassian é o nosso cria, tá jogando muita bola e que ele permaneça, irmão, dentro de campo, mostrando para que veio. Vamos agora falar rapidamente aqui sobre o Matheus Gonçalves. É isso mesmo, o Flamengo recebeu um aviso aí do staff do jogador, né, de que o CSKA está interessado no nosso meia. Vamos lá. O futuro de Matheus Gonçalves segue indefinido nesta janela de transferência. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o CSKA da Rússia surge como forte candidato para contratar o meia atacante do Flamengo. Os representantes do jogador já informaram ao clube que os russos devem formalizar uma proposta em breve. Na última semana, o Grêmio tentou a contratação de Matheus e ofereceu os mesmos valores que o Cruzeiro havia colocado na mesa, né? 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, o agente do atleta sequer repassou a proposta à diretoria ainda rubro-negra, tá? Já ciente que o Flamengo não aceitaria negociar, por exemplo, com o Grêmio. Gostaria de saber de você, irmão. Acha que o Matheus Gonçalves está no momento de ir embora? Ou ele precisa, como aconteceu nos últimos jogos aí, receber um pouco mais de oportunidade pelo Felipe Luiz? E a gente se desfazer de outros que não estão fazendo nada no clube, né? Eu penso assim, cara, Matheus Gonçalves, eu na minha concepção, fica no clube, manda embora o Michael, vende aí o Michael, vende o Everton Cebolinha, talvez o Juninho recebeu uma oportunidade recentemente, né? Mas assim, talvez é mais fácil dar mais oportunidade pro Juninho do que para esses outros caras, mano. Michael e Everton Cebolinha, que não tem feito nada há muito tempo, né? E Matheus Gonçalves eu acho que deveria receber mais oportunidade. Diga se tá na hora de ir embora ou é necessário que ele fique um pouco mais de tempo no Mengão. Falando agora sobre Carrascal. Carrascal se despediu aí dos companheiros do Dínamo, tá? E já embarcou para o Rio de Janeiro, isso, nessa terça-feira. O Flamengo está prestes a fazer um anúncio oficial sobre mais um reforço importante para a temporada. Nesta terça-feira, 29, ontem, né, o meia colombiano Jorge Carrascal se despediu dos colegas lá em Moscou e já está a caminho do Brasil. O jogador embarca em um voo partindo de Dubai e deve chegar ao aeroporto internacional do Galeão hoje, na manhã agora, tá, de quarta-feira. Hoje, dia 30, quarta-feira. O jornalista Vene Casagrande, que está sempre por dentro desses bastidores, né, foi o responsável pela divulgação da informação. Carrascal vinha sendo monitorado pela diretoria do Mengão há algumas semanas e o resultado favorável da negociação encerra uma novela que dominou as manchetes esportivas nos últimos dias. É isso. Carrascal, então, um jogador aí de 26 anos, né, que teve passagem por River Plate e Dínamo, está chegando no Flamengo. E só para lembrar vocês, ele vem como uma promessa de ser um reserva, né, para o Arrascaeta. Uma reserva até de luxo, porque acreditam aí que ele tem uma técnica muito apurada, tem muita criatividade e sabe finalizar bem. Falando dos números do Carrascal, tá? 2024/2025, ele disputou 35 partidas pelo clube russo, lá no Dinamo Moscou, fazendo 8 gols, né, e deu 3 assistências. Então acho que como meia não é ruim, eu acho que pode ser que ele de fato venha somar com a gente. Lembrando que também jogou 2 partidas pela seleção colombiana. É isso, galera. Vamos aqui passar para outra informação. O Flamengo está montando então já o planejamento para muito provavelmente no dia de hoje, quarta-feira, apresentar, né? Na verdade, estou lendo aqui a informação, o Flamengo pretende apresentar tanto Samuel Lino quanto Jorge Carrascal à torcida, né? Falando de apresentação à torcida, na quinta-feira aí, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, às 9h30 da noite, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, Samuel Lino e provavelmente o Carrascal serão aí apresentados na quinta-feira. Amanhã estarão sendo apresentados. Falando agora sobre Saul, o que está faltando para o jogador ser regularizado aí pelo mais querido, pelo Mengão? Saul foi anunciado pelo Flamengo na última quarta-feira, no dia 23, né? Saul Níguez, o Níguez, ainda não foi regularizado lá no BID, né, da CBF. A situação não está ligada à transferência internacional, pois essa já foi até concluída. A questão toda é a burocracia exigida aí para os atletas estrangeiros possam atuar legalmente no país. Só para lembrar vocês, o
Rapaz, qual é o nome do cara, mano? Emerson Royal. Tô tentando lembrar aqui. O nosso lateral direito, novo lateral direito aí, na aquisição que o Flamengo fez antes de finalizar lá a venda do Wesley para Roma. Esse cara já está regularizado no bid. Mas com o Saul ainda está tendo aí alguns detalhes que precisam ser feitos para que ele possa, por ser estrangeiro, estar disponível para jogar. Lembrando que o Emerson Royal já pode atuar pelo Flamengo com tranquilidade, tá? Então, só para vocês terem noção, o Saul precisa obter visto de trabalho, tem que emitir CPF, realizar o cadastro da Polícia Federal para poder se regularizar aí com o BID e poder atuar pelo Flamengo, beleza? Vamos agora falar aqui sobre Boto. Boto comentou aí numa entrevista dele a dificuldade que teve para contratar o Emerson Royal, lateral direito. Então vamos lá. Antes da entrevista coletiva de Emerson Royal no Ninho do Urubu, como reforço do Flamengo, o diretor de futebol, José Boto, conversou com a imprensa e detalhou como foi o processo de contratação do lateral junto ao Milan da Itália. Palavras do Boto: não foi uma contratação fácil. Nós dois sabemos. Isso é um pouco mais difícil do que jogar Football Manager. Existem 3 partes. Só para vocês saberem, Football Manager, né, quem não sabe, é um jogo aí, né, onde você pode ser o gerente, né, como se fosse um gerente, o diretor ou presidente de um clube de futebol, onde você contrata jogador, você manda embora. Ele está brincando aqui, né, dizendo que contratar um jogador na vida real é um pouco mais difícil que jogar Football Manager. Existem, palavras dele ainda, existem 3 partes. A parte do jogador, a parte do Flamengo e depois o outro clube. Havia 5 horas de diferença no horário em que estava o Emerson e umas 12 de onde estava o Milan, em Singapura. Nos tiraram umas horas de sono, mas conseguimos, celebrou aí o Boto. Lembrando que o Emerson Royal vem para disputar posição com Varela no Flamengo. Mas na minha concepção, é banco. Varela é titular, irmão. Varela mostrou já com Wesley que deveria ser titular nesse time do Flamengo, né? E aí, sim, ele tem que buscar o espaço dele. E se jogar mais, joga quem está melhor em campo. Não é isso? Falei sobre o MC Royal, já falei que ele está no bid, né? Já apareceu no bid, já pode estrear pelo Flamengo. Agora, para finalizar praticamente, eu gostaria de falar sobre os reforços importantes que o Flamengo pode ter contra o Atlético Mineiro. É isso mesmo. O Flamengo pode ganhar 2 reforços para o jogo decisivo contra o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, 31, amanhã, no Maracanã. Após semanas no departamento médico, os laterais Ayrton Lucas e Alexandro treinaram com o grupo e vivem a expectativa de voltar a ser relacionados. Ambos sofreram lesões no duelo contra o São Paulo. Não sei se vocês lembram, né? Primeiro, sai machucado, bem logo no início do jogo ali, o Alexandro, e depois o Ayrton Lucas teve aquele choque, que foi uma assolada, dizem que foi no joelho, mas foi uma assolada, né? A trava do jogador pegou na canela dele, meu irmão, rasgou, fez um corte grande, né? Mas ambos estão aí, aparentemente, ficaram aí 3 semanas, na verdade ficaram 2 semanas fora, né? A ideia era que ficassem 3, mas aparentemente já podem ser relacionados e voltar jogando aí no jogo contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o Vene Casagrande soltou uma nota, né, uma informação dizendo que o Felipe Luiz provavelmente vai poupar jogadores para o jogo, os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, uma vez que é a prioridade do Flamengo, né, é o Brasileirão, depois Libertadores e por último seria a Copa do Brasil. Lembrando que isso já foi tema polêmico, eu já falei bastante aqui, torcedores reclamaram pelo Flamengo não estar priorizando a Libertadores, né? Tá como brasileiro aí como prioridade. E aí assim, eu acho que não há um problema em você poupar jogador um ou outro, mas você entrar com um time muito misto, com muitos jogadores reservas, você pode terminar se complicando e às vezes perdendo um campeonato. Eu não sei. Deixe sua opinião nos comentários, eu gostaria de saber de você se você acha que o Flamengo deve realmente entrar com reservas contra o Atlético Mineiro. Mas, lembrando que o Alacian e Pedro, por exemplo, estão suspensos para o jogo do final de semana contra o Ceará, pelo Brasileirão. Isso significa que, se estão suspensos, podem jogar contra o Atlético Mineiro. Então já são 2 reforços bem legais, né, do nosso
o Pedro do time titular, é claro. O Wallace tem sempre quase entrado nos jogos, então acho que é importante. Se tiver o Alexandre, irmão, para jogar, aí a gente vai jogar com o lateral esquerdo titular, né, cara? Eu acho que provavelmente deve colocar o Varela na lateral direita, ou não sei se já vai dar chance pro Emerson Royal, mas também que deve entrar jogando bem. Agora, com relação à zaga, é uma dúvida, né? Uma vez que Danilo tá machucado, a gente tem o Cleiton para jogar. E aí, Léo Ortiz, Léo Pereira, vão jogar ou não vão? Vão ser titulares ou não? Mas é isso. Deixa eu ficar por aqui, irmão, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tô voltando com tudo, colocando mais vídeos. Vou tentar voltar a fazer pelo menos um vídeo por dia, como vinha sendo feito. E obrigado a você. A você que para assistir o vídeo, irmão, curte as informações que trago aqui, o formato que é. Aqui tá meio bagunçado, eu me mudei recentemente. Na verdade, fui para Florianópolis, dei uma passeada lá, fiquei com a família por volta de uns 3 meses. Estou de volta ao Rio de Janeiro, mas estou me alocando, então botei uma parada aqui verde aqui atrás, né? A parede era muito branca para ver se dá um contraste um pouco melhor. Mas é isso, vamos seguindo, trazendo, porque o que é mais importante é a informação para você. Espero que você tenha gostado do vídeo, irmão. Se sim, já vai deixando aquele likezinho maroto. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E compartilha esse vídeo com os amigos, com a nação rubro-negra. Saudações rubro-negras, para sempre Flamengo.